Está no ar, Abre Aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio. FIA. A FIA faz diferença. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Olá, muito bom dia. Terça-feira, 18 de junho. No ar, o Abre Aspas. Direto dos estúdios da SP-Rio+, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Com transmissão ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio+, e do jornal O Vale. Hoje eu convido você a fazer o jornal junto comigo. Comente as nossas notícias, que dentro das possibilidades aqui a gente vai colocar no ar, tá bom? E os nossos destaques. Gustavo Montezano é o novo presidente do BNDES. Bolsonaro já tem uma missão para ele: abrir a caixa preta do banco. Relatório da reforma da Previdência começa a ser discutido hoje. Odebrecht entra em recuperação judicial. Bagagem gratuita vetada por Bolsonaro. Justiça de São José condena 4 policiais civis por associação ao tráfico. Enquanto a Boeing fala em mercado de 4,18 trilhões de dólares para a aviação até 2028, Embraer assina contrato de venda de 39 aviões para a United Airlines. 60 milhões de dólares para obras em Jacareí a partir de setembro. E uma cesta de 3 pontos. Jogador do São José na seleção brasileira de basquete. Essas e muito mais notícias logo após o comercial. E já uma participação especial, eu mando um grande abraço e não está errado não, boa noite ao nosso amigo Sérgio Marconato, que nos acompanha desde Hunan, na China. Muito bom dia, Sérgio. Muito boa noite, Sérgio. Seja muito bem-vindo. E o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico tem novo presidente. O ministro Paulo Guedes escolheu o engenheiro e economista Gustavo Henrique Moreira Montezano para presidir o BNDES em substituição a Joaquim Levy, que pediu demissão neste domingo. Levy pediu demissão após o presidente Jair Bolsonaro ter dito que ele estava com a cabeça a prêmio. Esse foi o ultimato para Levy demitir o diretor de mercado de capitais do banco, Marcos Barbosa Pinto, que para o governo era ligado ao PT. Marcos também pediu demissão neste fim de semana. Gustavo Montezano é o atual secretário especial adjunto de Desestatização e Desinvestimento do Ministério da Economia. Ele é mestre em Economia pela Faculdade de Economia e Finanças do IBMEC, no Rio de Janeiro, e graduado em Engenharia pelo Instituto Militar de Engenharia. Na presidência do BNDES, terá como prioridades privatizações, desinvestimentos, infraestrutura, saneamento e reestruturação financeira de estados e municípios. De acordo com integrantes do governo, o substituto de Joaquim Levy também deverá abrir o que o presidente Jair Bolsonaro chama de caixa preta do banco, que seria a revelação de empréstimos feitos a países como Venezuela e Cuba para investimentos em infraestrutura. E Joaquim Levy, que deixou a presidência do banco, terá de prestar esclarecimentos a uma CPI. A Câmara dos Deputados instaurou uma CPI que investiga supostas irregularidades no BNDES e marcou para o dia 26 de junho o depoimento do agora ex-presidente da instituição financeira. O economista será ouvido pelos deputados na condição de testemunha para dar
esclarecimentos sobre a gestão no BNDES. O requerimento que propôs Aida de Levi à CPI para falar das supostas irregularidades cometidas no banco em gestões anteriores havia sido aprovado no começo de abril. No entanto, a data do depoimento foi definida somente ontem, na primeira reunião do colegiado depois do anúncio da demissão. A Comissão Especial da Reforma da Previdência da Câmara dos Deputados começa a debater o parecer do deputado Samuel Moreira na manhã de hoje. A expectativa do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, é que o parecer seja votado até o próximo dia 26. Para que seja aprovado, o texto precisa ter votos favoráveis de 3/5 dos deputados, correspondente a 308 votos em 2 turnos de votação. De acordo com Marcelo Ramos, presidente da comissão, a oposição chegou a um acordo para não obstruir a fase de debates. Isso aí realmente é extremamente aguardado por toda a população, que inclusive em recente pesquisa já demonstrou franca aprovação, a necessidade da aprovação dessa reforma da Previdência, sabendo que esse é o ponto de virada para que as próximas gerações tenham uma chance até melhor com relação à Previdência. Enquanto na Câmara, BNDES e Previdência estão em pauta, no Senado, as armas estão ficando em casa. O plenário do Senado analisa hoje o parecer aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, que tem como objetivo suspender o decreto do presidente Jair Bolsonaro que facilitou o porte de armas. Se aprovado, o projeto será enviado para a Câmara dos Deputados. Se for rejeitado, propostas que visam suspender o decreto serão arquivadas. Enquanto o Congresso não concluir a análise sobre o tema, as regras do decreto continuam valendo. O direito ao porte é a autorização para transportar a arma fora de casa. É diferente da posse, que só permite manter a arma dentro de casa. O Conselho de Comunicação Social do Senado aprovou um convite para ouvir o jornalista norte-americano Glenn Greenwald, do site The Intercept, que estaria recebendo ameaças após as publicações dos diálogos entre Sérgio Moro e procuradores da Lava Jato. A iniciativa de convidar Greenwald partiu do advogado Miguel Matos, representante da sociedade civil no Conselho. Abre aspas. Greenwald tem dito que vem sofrendo inúmeros atentados ao livre exercício do jornalismo. É preciso, então, que ele venha aqui e esclareça o que vem acontecendo. A liberdade de imprensa é garantida no Estado democrático, disse o advogado. A audiência com o jornalista será no dia 1º de julho. Os juízes precisam ser olimpicamente independentes. É isso que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, disse ontem ao ser questionado por jornalistas em um evento da Escola da Magistratura do Rio de Janeiro. No momento em que ocorrem vazamentos de supostas conversas via aplicativo de mensagens entre o ex-juiz e agora ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, com procuradores que atuam na força-tarefa da Lava Jato. Mais tarde, Fux voltou a falar sobre o tema e reforçou que juízes não podem ficar sujeitos a nenhum tipo de pressão. O ministro do Supremo, no entanto, evitou fazer comentários diretos
sobre as supostas conversas entre Moro e procuradores da Lava Jato. Abre aspas. Tenho profundo respeito por esse magistrado e não vou me imiscuir na independência dele, assim como não gostaria que ele comentasse qualquer atividade minha, disse. O próprio Fux foi citado em supostas mensagens vazadas. Numa delas, entre o procurador Deltan Dallagnol e Moro, o então juiz teria dito: no Fux, a gente confia. Mohamed Morsi, ex-presidente do Egito, morreu durante audiência em um tribunal no Cairo. Segundo informações da televisão estatal do país, Morsi teria passado mal ao final da sessão. Foi encaminhado ao hospital, mas não resistiu. A Irmandade Muçulmana, que Morsi fazia parte, chamou o caso de um claro assassinato e convocou protestos por todo o território egípcio. Morsi foi o primeiro e único presidente democraticamente eleito no Egito, mas acabou derrubado um ano depois de assumir o cargo por um golpe militar. E com uma dívida de 98,5 bilhões de reais, a Odebrecht formalizou o pedido de recuperação judicial. O pedido foi realizado na Justiça de São Paulo e ficará a cargo do juiz João de Oliveira Rodrigues Filho, da Primeira Vara de Falências e Recuperações Judiciais. A companhia informou, por meio de um comunicado, que o processo envolve 51 bilhões de reais de dívidas passíveis de reestruturação. Outros 14,5 bilhões são compostos por dívidas em ações e não passíveis de reestruturação. De acordo com o processo enviado à Justiça, o valor total da causa é de 83,6 bilhões de reais, sujeito à recuperação. Somando esse valor com o outro, não passível de recuperação, a dívida total da Odebrecht chega aos ditos 98,5 bilhões. Caso o pedido seja deferido, a Odebrecht tem 60 dias para apresentar uma proposta de plano de recuperação que precisa ser aprovada pelos credores da companhia em uma assembleia. Pois é, vamos ver aí como é que fica. Eu dou o meu bom dia aqui a Fapires e ao Douglas Xavier, que estão aqui compartilhando comigo essa edição solitária do Abre Aspas, mas nunca solitária quando vocês estão aí participando com a gente, né? Rápido comercial e a gente volta com mais notícias. Até já. Pois é, terça-feira, 18 de junho, essa semana aqui é curta, você acompanha ao vivo aqui pelos Facebooks da SP Rio Mais e também do jornal O Vale, essa grande parceria que existe, acompanha ao vivo o Abre Aspas, tá? E a expectativa da Boeing sobre o mercado de aviões. Matéria do editor de economia do jornal O Vale, Xandu Alves. Olá, Xandu. Olá, amigos e amigas, jornal Abre Aspas. A Boeing prevê um mercado de 4,18 trilhões de dólares para a aviação até 2028. Segundo a análise que a Boeing divulgou nesta segunda-feira, em feira na França, o mercado mundial para novos aviões vai gerar em torno de 4,18 trilhões de dólares ao longo aí da próxima década, quando devem ser entregues mais de 35 mil novas aeronaves até 2028. Os aviões da Embraer disputariam essa demanda global,
após passar ao portfólio da empresa norte-americana. As duas fabricantes que negociam uma transação comercial devem concluir o negócio até o final deste ano. As empresas formarão a Joint Venture Boeing Brasil Commercial, que absorverá toda a aviação comercial da Embraer. No total, a projeção da Boeing aponta para um mercado de aeroespacial de defesa com um total de 8,7 trilhões de dólares até 2028. Os aviões da Embraer disputariam pelo menos metade deste mercado. É isso, um grande abraço. Xandu Alves para o jornal Abre Aspas. Obrigado, Xandu, e é claro que tudo que se refere à aviação e particularmente à Embraer nos interessa muito dentro da região metropolitana do Vale do Paraíba. E continuando ainda com a Embraer, ela anunciou ontem, na 53ª edição do Paris Air Show International, a assinatura do contrato com a United Airlines para até 39 jatos E175. O pedido, claro, né, inclui 20 firmes e 19 opções, com as aeronaves sendo configuradas com 70 assentos. No total, o pedido tem valor de 1,9 bilhão de dólares, cerca de 7,4 bilhões de reais, com base nos atuais preços de lista da Embraer, com todas as opções sendo exercidas. As entregas têm previsão de início no segundo trimestre de 2020. As aeronaves substituirão aviões de 70 lugares mais antigos que atualmente operam com os parceiros regionais da United. Incluindo este novo contrato, a Embraer vendeu mais de 585 jatos E175 para companhias aéreas na América do Norte desde janeiro de 2013, sendo responsável por nada mais, nada menos de 80% de todos os pedidos neste segmento de jatos de 70 a 76 assentos. Essa é uma ótima notícia para todos nós aqui. E o presidente Jair Bolsonaro vetou ontem a regulamentação de franquia de bagagem inserida por emenda parlamentar na tramitação da medida provisória 863. A medida provisória, que foi apresentada pelo governo de Michel Temer, autoriza até 100% de capital estrangeiro em companhias aéreas e foi aprovada pelo Congresso Nacional em maio deste ano. Segundo as informações da assessoria de imprensa do governo, o veto se deu por razões de interesse público e violação ao devido processo legislativo. Os deputados incluíram no texto original da MP a volta da franquia mínima de bagagem no transporte aéreo doméstico e internacional. De acordo com o destaque, que foi vetado por Jair Bolsonaro, o passageiro poderia levar, sem cobrança adicional, uma mala de até 23 quilos nas aeronaves a partir de 31 assentos. Essa é a mesma franquia existente à época em que a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, editou resolução permitindo a cobrança. O porta-voz da presidência, Otávio Rego Barros, disse que a decisão do presidente foi tomada analisando vários aspectos, por razões de interesse público e suas consequências para o mercado nacional, e que não existe previsão da emissão de outra medida provisória. A partir do veto, o tema continua sendo objeto de resolução da Agência Nacional de Aviação Civil. E os cortes no Bolsa Família. Mais uma vez, com Xandu Alves. Olá, amigos e amigas do jornal Abre Aspas. Governo corta 2.278 famílias do Bolsa Família em junho. Depois de atender o recorde histórico de 91.400 famílias no Vale do Paraíba, em maio,
maior contingente desde 2004, quando começou o programa, o governo federal cortou 2.278 famílias do Bolsa Família em junho. Isso equivale a mais ou menos 7.700 pessoas na região que deixarão de receber o repasse mensal. Segundo o Ministério da Cidadania, o pagamento começou na última sexta-feira e segue até o final do mês. As famílias recebem de acordo com o calendário do governo. No Vale, o programa pagará 17,7 milhões de reais neste mês. Mesmo com a redução em junho, o total de 89.122 famílias atendidas é o terceiro maior da história do programa, perdendo para a quantidade de famílias beneficiadas em maio, 91.400, e abril, 89.379. Isso mostra, segundo economistas, um aumento das famílias pobres na região. É isso aí, Xando Alves, para o jornal Abre Aspas. Grande abraço. Obrigado, Xandu. E a Justiça de São José dos Campos condenou mais 4 policiais civis no processo do Ministério Público que acusa 30 policiais por associação ao tráfico de drogas no bairro Campo dos Alemães, na zona sul da cidade em 2017. Na decisão, assinada pela juíza Naira Assis Barbosa, é justificado que há meios suficientes que provam a participação dos policiais no meio do tráfico. Ainda cabe recurso da decisão e os policiais negam o envolvimento. Outros 3 policiais foram absolvidos na decisão e, dos 30 citados no processo, 5 já foram condenados e outros 4 já foram inocentados na ação. Especificamente, esse caso, o PCC, o primeiro comando da capital, pagava um mensalão para policiais civis de São José dos Campos com o objetivo de garantir o livre comércio de drogas nas biqueiras localizadas no bairro do Campo dos Alemães, que é o principal reduto do tráfico na zona sul da cidade. De acordo com a denúncia, os 3 investigadores teriam obtido vantagem na entrega de uma motocicleta, veículo que havia sido furtado por um morador do Campo dos Alemães. Segundo o Ministério Público, os investigadores teriam recebido dinheiro do autor do furto para omitir o crime e a ação de traficantes no local. Empréstimo do CAAF para obras em Jacareí. Matéria da editora de cidades do jornal O Vale, Thaís Leite. Olá, Thaís, bom dia. Olá, muito bom dia a todos que nos acompanham. Obras programadas com empréstimo de 60 milhões de dólares junto ao CAF, o Banco de Desenvolvimento da América Latina, podem ter início no mês de setembro em Jacareí. Essa previsão foi apresentada pelo prefeito Isaías Santana e ele aguarda que o trâmite da aprovação seja finalizado até o final de agosto. De acordo com ele, esse processo se encontra em fase final e estão os documentos sob análise da Procuradoria da Fazenda Nacional, de onde devem seguir para o gabinete do presidente Jair Bolsonaro. De lá, é esperado que o processo seja encaminhado para autorização do Senado no início de agosto e seja finalizado até o fim do mesmo mês. A previsão da Prefeitura era de poder iniciar algumas das obras antes da assinatura do contrato, usando inicialmente de recursos próprios, o que não aconteceu e que, de acordo com o prefeito, não aconteceu de acordo com a situação atual da economia, que não permitiu essa possibilidade. A proposta da Prefeitura é de que o empréstimo, que deve levar mais de 15 anos para ser quitado pelo município, seja aplicado na realização de 8 obras viárias e na expansão da malha cicloviária. Thaís Leite, para o Jornal Abre Aspas. Obrigado, Thaís, valeu mesmo. E a Prefeitura de São José lança hoje o projeto Linha Verde. O plano prevê um corredor sustentável para interligar a região sul, leste e central. A Linha Verde está apoiada em 5 eixos: desenvolvimento urbano e centralidade, transporte rápido de massa, o TRM, sustentabilidade, anel viário leste e habitação de interesse social. E a região metropolitana do Vale perde vagas com a reforma trabalhista. A matéria, mais uma vez com ele, Xandu Alves.
Olá pessoal, abre aspas. Região metropolitana perde 1.410 empregos após reforma trabalhista, aponta o Ciesp. A indústria do Vale do Paraíba é uma das principais vítimas da crise econômica aqui na região. O setor ainda não se recuperou, mesmo após a aprovação da reforma trabalhista em novembro de 2017, quando o governo federal informou que essa medida deveria gerar mais empregos no país. Não foi o que aconteceu no Vale. O saldo de maio de 2019, na comparação com novembro de 2017, é de menos 1.410 empregos no setor industrial, aí segundo o Ciesp. Esse número equivale, por exemplo, a uma empresa de grande porte. O levantamento foi feito pelo jornal Vale com dados do Ciesp. Em novembro de 2017, quando a reforma foi aprovada, o Vale do Paraíba contava com 99.571 empregos industriais, caindo para 98.161 neste mês de maio. É isso aí, um grande abraço. Xandu Alves para o jornal Abre Aspas. Obrigado, Xandu. Pois é, e na sequência da sua notícia aí, a coisa não está boa mesmo. Os analistas das instituições financeiras baixaram a estimativa de alta do Produto Interno Bruto, o PIB, deste ano de 1%. Para 0,93%. Foi a 16ª queda consecutiva do indicador e, pela primeira vez neste ano, abaixo de 1%. A previsão consta no Boletim de Mercado, também conhecido como relatório Focus, divulgado nesta segunda-feira pelo Banco Central. O relatório é resultado de levantamento feito na semana passada, com mais de 100 instituições financeiras. E conforme matéria do G1, o mercado financeiro revisou ainda a projeção de crescimento para 2020 de 2,23% para 2,20%. Foi a segunda queda seguida no indicador. Os economistas dos bancos não alteraram a previsão de expansão da economia para 2021 e 2022, que continuou em 2,5% para os 2 anos. Realmente não é boa notícia essa sequência em que a gente vê que as coisas não estão boas e com um futuro a curto prazo também muito difícil. Vamos para um rápido comercial e voltamos com o tempo e mais notícias para você. Fique comigo. Pois é, e dos altos da Cassiano, você pode ver aqui o tempo nublado, querendo dar aquela enferrujada no feriado, mas vamos saber como é que vai ficar, pelo menos hoje, e se já tem notícias do tempo com ele, o meu amigo Caio Souza. Fala, meu amigo Caio Souza! Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. Apesar de iniciarmos o dia novamente com nebulosidade, nevoeiro em alguns pontos, daqui a pouco o sol vai brilhar mais uma vez e vai fazer calor na parte da tarde. A máxima prevista na região do Vale do Paraíba é de 27 graus. Já na capital paulista ficaremos com 26, 26 também no litoral norte e 20 na Serra da Mantiqueira. Novamente, também não temos previsão de chuva para hoje e a umidade relativa do ar no período da tarde deve ficar próxima dos 50%. E só adiantando o tempo para o restante da semana, a quarta-feira deve ser de tempo estável, mas vamos ficar de olho aí porque na quinta-feira, no final do dia, nós podemos ter uma pequena mudança no tempo por conta da aproximação de uma frente fria. Ela deve provocar aumento da nebulosidade no final da quinta-feira e na sexta, e chuva fraca na sexta. Já a tendência é de melhora do tempo, para o final de semana. Mas vamos ficar atentos ainda, porque ainda estamos no campo das possibilidades. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas.
Pois é, obrigado, meu amigo Caio Souza. Aí as notícias, já ficou todo mundo preocupado aqui. Será que vai dar praia? Será que não vai dar praia? Porque todo mundo muito preocupado com o feriado aí. E olha só, obrigado, Caio Souza, obrigado a todo mundo aí do Tempo Vale. E para o feriado, cerca de 95 mil veículos devem trafegar pela rodovia dos Tamoios. A partir de amanhã, será implantada uma faixa adicional no trecho de serra, do quilômetro 67 ao 81, que atenderá ao aumento de demanda no sentido do litoral. Para o retorno do feriado, a pista de subida voltará a ter sua configuração normal com as duas faixas, ficando a pista de descida, o normal mesmo, estritamente com uma faixa. Veículos extras, como guinchos, serão colocados à disposição dos usuários e que, junto com o aumento do efetivo também, para, claro, dirimir qualquer problema que possa haver no deslocamento. Lembrando a você, todo cuidado é pouco na descida. Muita gente vai descer, vai com calma, leve seu repelente e sempre com calma para aproveitar o feriado e, claro, também não estragar o seu e o feriado de muita gente que só quer se divertir, tá bom? E a 30ª edição do Festidança está no seu 6º dia e acontece até o próximo domingo, dia 23. A Fundação Cultural Cassiano Ricardo promete movimentar todos os cantos da cidade com diversidades de ritmos. Na manhã de hoje, o Centro da Juventude recebe o Flash Mob de integração cultural durante o treino Funcional Cross da professora Andresa Vilas Boas. A gente, claro, como nós tivemos aqui o prazer de entrevistar Valéria Israel, diretora da Fundação Cultural, falando exatamente sobre o Festidança e principalmente a importância. A 30ª edição é indiscutivelmente um marco desse festival que dá a oportunidade e reúne tantos artistas aqui dentro da cidade e ainda mais que é uma coisa muito bacana essa interação da distribuição de espetáculos que acontecem por toda a cidade aí. Vale a pena você apoiar, prestigiar principalmente, tá bom? É uma coisa muito, muito bacana mesmo. E olha só, o ex-presidente da UEFA e ex-atleta da seleção francesa, Michel Platini, foi detido em Paris na manhã de hoje. Segundo informações da imprensa europeia, Platini foi abordado por policiais que investigam suspeita de corrupção na escolha do Catar como sede da Copa do Mundo de 2022. Platini, que marcou história como jogador nos anos 80, presidiu a UEFA entre 2007 e 2015. O francês prestará depoimento sobre o caso. Ele está sob custódia da Polícia Judicial em Nanterre, perto de Paris. O francês já cumpre uma suspensão de 4 anos como dirigente por ferir o Código de Ética da UEFA, ao aceitar um repasse de 1.800.000 euros autorizados pelo então presidente da FIFA, José Blatter, referente a trabalhos realizados entre 1998 e 2002. Pois é, até tu, Platini. Vamos ver, né? E a novela Neymar? Será que está perto do fim? Pois é. A Polícia Civil espera encerrar até amanhã a investigação que apura o suposto estupro cometido pelo craque brasileiro. As maiores pendências são 2 depoimentos que devem ser mostrados ainda hoje. Todo o material, colhido em 3 semanas de inquéritos, servirá para preparar o relatório em que a delegada Juliana Bussacos vai dizer se houve ou não crime. Além disso tudo, a Justiça acatou a solicitação da Polícia Civil e expediu mandado de busca e apreensão do celular de Nájila Trindade.
pois ela não entregou o aparelho depois de promessa feita em seu depoimento que entregaria o celular no dia 11. No telefone poderiam estar armazenadas provas do caso. Uma novela absurda. Olha só que legal, gente. Temos um representante joseense na seleção. Mas não é o Casimiro não, hein? É o Nicolas Curielli, armador da equipe de base do São José Basquetebol, que foi convocado para a seleção brasileira sub-14 na noite deste domingo. O atleta joseense embarca para Nápoles, em Goiás, onde fica no centro de treinamento da seleção. O Campeonato Sul-Americano de Basquete acontece entre os dias 2 e 6 de julho em Goiânia. E ainda sobre esporte joseense, os primeiros 2 dias de competições nos Jogos Abertos da Juventude, que estão sendo disputados em Marília, São Paulo, começaram bem demais para as equipes joseenses. Todas as modalidades coletivas que estão competindo venceram seus jogos e classificaram-se para a segunda fase. A cidade de São José dos Campos está sendo representada pelas equipes do programa Atleta Cidadão, que mantém 1.400 atletas divididos em 20 modalidades e 98 categorias. Os Jogos da Juventude terminam agora no sábado. E um dia especial para tirar aquela bandeira do Brasil que só é usada na Copa do Mundo ou em protestos para torcer para a nossa seleção. Primeiro com as meninas, que enfrentam hoje a Itália, às 16 horas, no estádio de Hainaut, em Valenciennes. A seleção precisa da vitória para garantir a vaga para a próxima fase da Copa do Mundo Feminina. Jogo duríssimo, mas as meninas estão aí para lá de motivadas e tem uma coisa que não falta para essas meninas: garra, garra, muita garra. E os meninos também jogam hoje. Pela Copa América, a seleção brasileira recebe hoje a Venezuela, às 21h30, na Fonte Nova, em Salvador. Os brasileiros buscam a segunda vitória, que consequentemente classificaria o time para a próxima fase do torneio sul-americano. Então, uma boa sorte às nossas seleções, porque, claro, acima de tudo, o que todos nós queremos, em todas as áreas, em todos os setores e segmentos, é um país vencedor, não é mesmo? A gente encerra a edição do Abre Aspas dessa terça-feira, agradecendo a sua participação, o seu bom dia, e amanhã estamos de volta com equipe completa com mais um Abre Aspas. Até lá.